Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas. Este é o programa Vida Inteligente. É uma alegria estarmos de volta aqui no Vida Inteligente. Como vocês sabem, passei 2 semanas na minha terra natal, festejando meu aniversário, com um grupo de amigos, que já nós vamos botar na tela aí, eu vou falar de cada um deles. E foi realmente essa minha viagem, foi maravilhosa, acima das minhas expectativas. Aliás, eu não tinha criado expectativa nenhuma. Fui até com umas ideias na cabeça que não aconteceram, ainda bem, né? Sei lá se ainda bem ou não, que eu achei que eu ia me devolver para minha terra, né? Nasci lá em 11 de maio de 1951, resolvo passar lá o meu aniversário de 63, 7 vezes 9, 63, achei que podia fechar um ciclo e eu ficar por lá, tanto é que eu deixei instruções aqui com a família, que se caso eu ficasse por lá, era para me deixar por lá mesmo, não fazer traslado nem coisa nenhuma, estou aqui, sabe-se lá por quê, estamos de volta. O Vida Inteligente esteve lá, essa camisa esteve, não essa aqui, né, outra, esteve em muitos lugares ali, andei compartilhando com vocês, esteve na Acrópole, esteve em Epidauro, esteve em Delfos, esteve em tudo quanto é lugar, só não deu para transmitir o Vida Inteligente porque a internet lá é difícil na Grécia, né? Talvez pela situação econômica, ou ela é cobrada, não era o problema de ser cobrada, mas era muito difícil a gente conseguir. Então, até pensei em transmitir meu aniversário ao vivo, nós estávamos lá em Santorini, fizemos uma festa entre nós lá, mas não teve condição de transmitir. Mas a forma de transmitir foi passar todas aquelas informações, aquelas fotos diárias, e que muita gente sabe que participaram e viajaram conosco. Então, gostaria de mostrar para vocês a minha turma e apresentar. Essa turma maravilhosa que foi meu presente de aniversário, está todo mundo ali. Está a Janete e 2 pessoas, essas 2 mulheres do lado esquerdo, são brasileiras. Sim, é muito brasileiro lá, muito brasileiro mesmo. Gente de Curitiba, uma excursão inteira de Curitiba. Essas 2 pessoas, essas 2 mulheres nós conhecemos ali, ouviram português. Está o Sidney, eu, embaixo a Catarina, a Aide, a Roseli, a Eliette, a Isabel, o Carlos... puxa vida, olha só como foge os nomes. O Jairo já vai voltar. A Shirley, a Luciana, o Wedley, quem mais? Nossa Senhora, está aqui. Isso. A Catarina, que eu enchi todo mundo com o nome da Catarina. E lá em cima o casal de Pietro, né? Isso aí, foi muito gostoso. Isso aqui é numa praia lá de Mykonos, né? Que é Paradise, uma das praias. Então, tá aí. Foi bacana a gente estar junto. E mais 2 pessoas, né, que vieram foi a Yara e a Jane, aquela que manda chocolate, mandou chocolate para mim e para o Jorge, né? Me deu chocolate de novo de presente de aniversário, né? Lá a da Suíça, né? As 2 foram da Suíça e passaram 2 dias com a gente e foram embora. Então foi uma experiência agradabilíssima. Foi muito rico, é uma experiência toda pessoal, acho que é um trabalho pessoal, valeu a pena, valeu e quem sabe a gente repete, né? Foi muito bom eu estar de volta na minha terra, todo mundo me perguntava como é que estava o Brasil, eu dizia que estava bem, que também a Grécia ia ficar bem, dando um alento também para todas aquelas pessoas que conversavam comigo, né? Já disse que a Grécia já passou dentro da sua história por situações terríveis, né? Situações nesses milênios, tudo, apesar de toda essa história bonita que ela tem e tal, ela passou, não foi fácil ela chegar até hoje aqui. Teve guerras, teve genocídios, teve uma série de coisas aí. Inclusive a ocupação otomana, 300 anos, tal, e sempre se ressurgiu, sempre se reergueu. E dessa vez não vai ser diferente. Foi essa mensagem que eu passei para os meus compatriotas. Bem, independente disso, é um prazer estarmos aqui então, novamente, para a gente seguir até onde tiver que seguir. E o tema que se apresentou hoje era para ser, né, seu Jorge Antônio, nós íamos falar, tínhamos prometido aqui, eu havia anunciado, que nós íamos falar sobre... Não diz outro assunto, só um outro assunto. Outro assunto, é. Vai pedir uns dias para daí... Isso, então, mas é porque eu tinha anunciado o tema, né? Já? Já tinha, embriogênese, né, que eu tinha, só que o Jorge vai fazer, é interessante, já vai falar sobre isso, ele quer fazer uma ilustração sobre o que vai ser falado, então pediu que a gente colocasse mais para frente esse assunto, daqui a 15 dias a gente coloca para ter tempo de ele mostrar, poder ilustrar isso aqui, nada mais justo, e aí resolvemos falar sobre uma coisa que está muito em voga hoje no planeta inteiro. O planeta inteiro, que é uma palavrinha chamada ódio, né? Ódio, essa palavra que é
É uma palavra muito tênue, que você confunde ódio com amor, nossa, não dá nem para dividir ali. A pessoa que está amando, de repente está odiando, né? Aquela pessoa que se amavam, de repente se odeiam. E o mais interessante, antes de eu dar boa noite para o Jorge, né? E passar a palavra para ele, o mais interessante é que esse ódio não está lá onde a gente só vê na televisão, nessas coisas que vocês viram. Ela está entre, e é assim que eu quero, estou curioso hoje, né, porque eu vou ouvir do meu irmão aqui, ela está entre os espiritualistas, né? Esse ódio está vivo dentro dos espiritualistas e dos pseudo-espiritualistas também. É interessante, por que será isso, né? As pessoas que buscam esse caminho e toda essa coisa ali, são as pessoas que mais têm ódio dentro de si. É uma coisa natural que está se aflorando para ser trabalhada e não é impressão minha. Isso é o que eu vivo isso aqui, nossa, não sei quantas, 4 décadas, pelo menos, ou mais. Então eu percebo isso. E se eu percebo é porque está em mim também, óbvio, né? Então isso também, às vezes eu não sei se eu odeio, mas às vezes eu tenho raiva. A raiva e ódio eu não sei se tem divisão ou não. Então tá aí, boa noite, Jorge, como é que você está? Viajou comigo para a Grécia ou não? Não, deu. Não, viajou comigo pelo menos as fotografias. Isso que sim, eu vi algumas fotografias lá no Facebook. Você sabe que você quebrou um recorde hoje, essa semana, no Facebook, na comunidade Vida Inteligente, né? Você contou. Contei para você hoje. Todo mundo sabe, né? Chegou lá, nós estávamos felizes assim, de nos revermos. Eu falei, Jorge, vem cá, vamos bater uma fotografia. Aí ele bateu uma fotografia sorrindo e fazendo assim, pronto. Quase 500 curtidas ali. Tá vendo como o pessoal gosta de ver você sorrindo? É porque o sorriso, ele é assim, boa noite a todos, é muito bom estar de volta aqui. Eu já vou comentar uma coisa que você falou antes, mas é que assim, então, a diferença entre a madeira e o granito com relação à consciência, o granito, ele é mais difícil de ser dissolvido pelo fogo, vamos tomar o fogo como padrão, né? Ele é mais difícil de ser dissolvido pelo fogo porque o fogo que é aplicado externamente, ele tem que se igualar ao fogo que ele tem potencial, então ele tem muito mais consciência em potencial do que materializada. Sim. A madeira, você precisa de menos fogo porque ela tem mais consciência potencializada do que consciência a potencializar. Então, diz que às vezes a gente não sorri com a face, mas está sorrindo muito mais do que conseguiria sorrir com a face. Então, eu prefiro ficar nesse Eu sei, mas o interessante é que você não gosta de fotografia, primeira coisa. Não gosto. E segundo, que você não sorri em fotografia, porque Nunca. você sorri. Nem em casa, quando a gente conversa assim, você está sorridente. Sim. Agora, a hora que vai bater o clique, não sei o que, você não gosta. Não, nem nas fotografias assim, de família, nada, não tem nenhuma fotografia, assim, sempre sisudo e... Não sisudo, normal. É normal, claro, a dureza de cada um, né? Queria comentar uma coisa que você falou, de você pensou que ia ficar na Grécia, essas coisas assim. Mas é verdade mesmo. Não, tem instruções para o meu filho mais velho, inclusive, e tudo. Não, mas como meu pai fazia sempre. Não, eu sabia que isso não ia acontecer, porque uma vez feita a opção, mesmo você tendo pouca idade de vir para o Brasil, isso é uma opção, né? E entendo já, sobretudo, raízes e um trabalho sendo feito aqui, a Grécia você está indo devolver o que o Brasil te deu, não ia para ficar, porque isso seria uma coisa totalmente sem sentido. O que acontece assim, lá te emprestou o corpo físico, e o corpo físico ele muda a cada respiração. A gente tem a matéria básica, né, que ela é gerada, e aí aqui é transformado, mas com um lastro, uma âncora lá, foi onde se iniciou. Quando você volta para lá, depois de ter feito aí 9 vezes 7, um período de 7 anos, né, e seria o equivalente daí, você tira 7 e pega 2, dá 14, então você está entrando na terceira fase, que é a segunda consolidação do corpo físico, que vai acontecer de 14 a 21, no teu caso 63 para 70. Você vai devolver a experienciação, a experiência, o que você é hoje, em termos de evolucionário, em termos de corpo físico, para aquele lugar onde você foi, onde houve a ideação original que você optou por nascer. Então, é devolver e voltar. Só que tem essa questão. Sempre que acontece isso, quando você vai em algum lugar, você vai e deixa o que você é e traz o que você viu. Sempre assim. Né? Aí, esse sistema de comunicação que se estabelece é bom para o Brasil e é bom para a Grécia, que está precisando. E foi bom para mim, com certeza. Não tem a menor dúvida, obviamente. Né? Obviamente. E aí? Então, e o nosso tema aí? Aquilo que
vamos começar por aquilo que eu falei, que você primeiro, provavelmente, eu já te conheço bem, você tem 1000 vezes mais equilíbrio do que eu, né? Você vai ponderar diferente do que eu falo. Porque eu já digo o que eu penso e não me preocupo com a repercussão. Não, mas eu sempre digo o que eu penso. Se eu não digo é porque eu não penso. Sim. Então daí não é porque eu sou equilibrado. A forma de falar. A forma de pode falar. Ser. Isso, que... Eu me expressei mal. Não, expressou... que é assim, se eu não sou mais agudo às vezes em algumas respostas, é porque aquela agudeza em mim não existe. Sim. Senão eu teria uma tendência a exteriorizar quando é necessário, eu faço isso. Mas eu só queria comentar 2 termos que você usou, e que daí acho que cabe um comentário e uma reparação, que é o espiritualista e o pseudo-espiritualista. Exatamente. Não sei se pode se usar o termo pseudo, porque cada um é espiritualista na medida da sua capacidade e na medida do seu melhor. Então, para aquela pessoa, se ela passa a vida adorando duendes, ou se ela está em uma religião dessas que são estruturas de poder, aquilo para ela é o máximo da consciência possível e ela está tentando evoluir dentro dos 3 caminhos de evolução que você vai fazer através do conhecimento, da devoção, do sofrimento. Né? Ela está tentando evoluir com um místico devocional, com um nível de consciência que lhe compete, né? E aí com o tempo vai perceber o erro. Então, todos são espiritualistas, né? E se você fica numa posição externa para julgar, né? Aí pode ser que você esteja usando um rigor demasiado ou desnecessário, porque daí aquela pessoa está fazendo o que é o possível, o seu melhor. E aí nos cabe um olhar de ternura, de candura com aquela pessoa, desejando que um dia ela melhore e seja 1000 vezes mais consciente do que qualquer um de nós possa pensar em ser. Está vendo a diferença de ponto de avaliação? Acabei de falar e você acabou de comprovar o que eu disse. Porque para você, eu disse assim que às vezes, o dia que eu estiver bem, para mim está tudo perfeito. O dia que eu estiver perfeito, não pode existir imperfeição em nada que eu vejo. Entendeu? Então, por exemplo, falamos da questão dos pseudo-espiritualistas agora há pouco, já abordamos esse assunto aqui. O pseudo-espiritualista que eu defino é aquele que se comporta de acordo com a conveniência, e não é essas coisas bonitinhas que você falou, isso aí é uma outra turma, aí, entendeu? Isso aí que você falou está certo, mas existe outras pessoas, já conversamos aqui sobre isso, que elas criam uma roupagem para determinadas situações, entrar em determinado grupo, fazer parte de uma coisa, então ela dança conforme a música. Então esse que foi o termo que eu usei, o pseudo-espiritualista. Também, quanto a isso, cabe um comentário que você também falou, que assim, qual é o indício que você está num bom caminho, em termos, pelo menos para aquele momento, que você está em um bom caminho evolucional, ou em um bom caminho de iniciação, é quando aquilo que você tinha de oculto, né, ele tende a se exteriorizar mesmo quando você não queira. Ah, sim. É a queda das máscaras que chamam. Perfeitamente. De outro nome, sim, é um termo bastante usado. Então, esse remexer que o conhecimento faz com uma pessoa e a convivência com o conhecimento, com o rito, com essas coisas todas, ela tende a fazer com que a esponja seja exprimida. E o que você tenha de oculto, aquilo que você sabia que tinha em você, aquilo que você não sabia que tinha em você, esse tipo de coisa, ele tende a se exteriorizar. Aí é que vem, né, através da diferença de abordagem, é que assim, quando a pessoa é exprimida pelo processo de iniciação, pelo conhecimento, isso vai se exteriorizar, eu vejo como um fato positivo. Porque aí aquele erro, se está na pessoa, era uma nidana que veio para se resolver. E a única forma, aparecendo, está se manifestando. Perfeitamente. A única forma de um erro se resolver é ele ocorrendo. E ele pode ocorrer e ser resolvido antes de se tornar um ato, não é? Ou ele pode ser resolvido depois de ter se tornado um ato em não se repetir. Então eu vou tender a errar. Eu disse, não vou fazer isso. Resolvi, esse erro nunca mais vai ser o mesmo em mim. Eu vou errar. Não tenho nenhum bloqueio, né? E não estou exercitando a vontade, eu erro, eu vou e faço o ato, ou digo, faço, eu erro. E daí eu penso assim, poxa, eu não precisava.
Sim, isso nessa análise do erro cometido, né, há uma sublimação, porque o erro... Conhecimento, né? Perfeitamente, porque o erro que daí em mim existe, caso ele venha acontecer de novo, ele jamais vai ser igual ao que ele era antes do primeiro evento. Sem dúvida ele alguma. sempre vai estar enfraquecido. O que pode acontecer daí é eu precisar de vários erros para sublimá-lo, o que em si já é um erro, que mostra fraqueza, né? Ou resolver na primeira exteriorização, na primeira tentativa de exteriorização. Aí está sublimado, e essa é uma das razões da vida, é resolver as tendências negativas que cada um traz de berço. Isso é nobre, né? Isso é... Não, isso isso é um trabalho a ser feito. Com certeza. E é um trabalho que implica em ter coragem de admitir os próprios erros e não, assim, eu errei, ou eu quase errei. Aí eu faço de conta que não errei, faço de conta que não quase errei, e eu fico exercendo a função de juiz, de júri, de carrasco para comigo mesmo. Puxa, mas eu não devia, não sei o que e tal. Mas de uma maneira assim superficial, né? E o erro vai acontecer de novo. Aí aquilo não tem nenhum valor evolucional, e ao contrário, ele tende a agregar similares, fazendo com que esse erro se potencialize e depois ele se torne quase um hábito, e aí tornou um hábito mais difícil fica resolver. mais complexo para resolver. Isso aí, tá? Perfeito. E nessa categoria se enquadram aí todas as emoções que cada um possa ter. Então, resolvemos. Sim? O ódio. Ódio. Palavra forte, limítrofe com amor, eu acho, né? Porque todo mundo que um dia amou e não se deu bem no fim, acabou com a relação. Não, aí era paixão, não era amor. O amor jamais vai se transformar em ódio. Já falamos paixão, sobre isso, né? Mas as pessoas na hora disso, elas não querem nem saber se era amor, se era paixão, eles já odeiam e já ficam... É porque tem a paixão, né? Que a paixão ela envolve um não uso da racionalidade e envolve a necessidade da posse para atender todos os desejos. A paixão é um somatório de desejos e expectativas de espectrum. Eu vejo naquela pessoa tudo que eu acho que ela poderia fazer por mim, de felicidade que ela projeções, ia me dar, né? E aquilo então alimenta todos os desejos que eu tenho. Esse conglomerado gera o que se constitua como paixão, se obstrui a racionalidade e passa a viver entre o astral e o instinto, né? E essa paixão ela inclui, tem como base a posse, onde a paixão exteriorizada como posse gerar o que se chama de ciúme, né? E aí vai, né? Sim, sim. E quando daí não é mais a paixão está assim mais controlado, ele tende a chegar num ponto de harmonia, mas ainda a harmonia baseada na posse, é o meu, é a minha, sempre assim, né? Isso se aplica também até o amor, entre aspas, né? O chama de amor maternal, ou paternal, ou fraterno, onde você diz, não, é o meu irmão, é o meu filho, é a minha filha. É sempre então, condicional, né? Sempre condicional. Sempre é o meu, condicional, e estabelece uma reciprocidade. Então, é a minha filha, eu amo a minha filha e ela também me ama. Se ela para de me amar, eu vou parar. Então, ainda assim, não é amor, é uma troca de coisas mais ou menos, emoções mais ou menos, mas envolve o que se conceitua como posse. Quanto menos pontual é o objeto, né, ou o ser que você pensa amar, ou que você tem uma emoção que você chama de amar, então quanto menos pontual, maior é a possibilidade de existir o amor. Então, assim, se é para um, é paixão. Na medida em que daí isso vai se expandindo, então ele tende realmente ao amor. Então, você diz assim, não, eu amo a humanidade, pode ser verdade. Eu amo aquela pessoa, é muito provável que não seja verdade. Né? Porque para um é paixão, para o todo. Então, quanto mais difuso é o objeto do amor, mais verdadeiro pode ser o amor, até que chega aquele ponto em que ultrapasse o amor, chega no amor fraterno. É como a questão da relação pai e filho. Então, tem um momento que é o pai divino, que é aquele assim, você pega e você dá a gênese, né? E aí você ajuda a cuidar, pai e mãe, né? E ama e tal, até que o filho chega numa idade em que vai ter autonomia. Daí o pai perde aquele ambiente, aquela troca afetiva, e aí deixa de ser um pai divino, carinhoso, paciente, que cuida das coisas assim, e passa a ser um pai humano que vai conviver com o ciúme que o filho vai ter uma namorada, que a filha vai ter um namorado, apesar do filho vir a casar e sair de casa, então vai trabalhar com a perda, passa a ser um pai humano, convivendo com essas dificuldades e esses medos, essas expectativas de perda daquilo que era o objeto da sua
adoração, atenção ou amor até então, né? Essa é a segunda fase do pai humano. Quando então daí a pessoa percebe que daí a função não é pai divino, não é pai humano, e aí consegue conceber aquele que ele gerou como um irmão, né? Aí então sim chega num ponto em que a fraternidade se considera aquele que era teu filho pequeno, que era teu filho que saiu, como teu irmão de humanidade. Ele se chegou no equilíbrio. Bacana. A paixão é exatamente assim, o ódio. Tá, agora é isso aí. Você chegou lá onde, como as coisas deveriam ser, né? Sim. Exatamente isso. Agora, existe a outra parte, a outra questão, que o que vem a ser, vamos falar o ódio, todo mundo que sabe o que é ódio, que já odiou alguma coisa, eu odeio, odiei, Não, odeio ninguém isso. sabe o que é ódio. Então, eu acho que nem sabe o que está falando, né? Mas o que é o ódio? Uhum. Vamos falar sobre os dois aspectos, sobre o tal do aspecto oculto, né? Só sobre o culto. Então, e depois vamos ver no humano aqui, como é que é. Então, assim, ó, primeiro, quando se fala assim, o nome de alguma... Não existe nada que não tenha um nome, nem nome que não seja ligado a alguma coisa, né? Então, sempre tá. Então, quando você fala assim, paz, você sabe o que é paz? É um estado, né, original. Quando se fala paixão, é um estado original, alguém com relação a alguma coisa. Amor, fraterno que seja, é um estado original, é um ser que existe em si. O ódio, ele ocultamente, ele é um artifício, porque o ódio em si, ele nunca foi criado. Vamos partir chegar num ponto onde isso foi criado do zero, né? Aquele momento assim, não existia essa sensação, essa emoção, e foi criado a partir de então. O ódio, ele não foi criado assim do zero, não existiu. Tudo tem um fator motivador, né? Não pode? Sim, já vão chegar, quer ver? Então, não existiu um momento em que daí alguém brigou com alguém e falou assim, eu odeio você. Né? Porque o ódio em si, ele não existe. O que existe, assim, é um conglomerado de emoções negativas que em si tem o nome de ódio. Então, se você fala uma emoção qualquer, ela pode considerar como um ente astral, um egrégora, se quiser, né? Um ser. Quando você fala ódio, né, aí ele não é um ente, ele é um conjunto de entes. O ódio é um egrégora, a emoção em si é um ente. Porque, assim, a pessoa, eu não. A pessoa brigou um dia com o seu chefe no trabalho. E aí discordaram por uma razão qualquer, isso gerou uma não empatia, uma antipatia, não é? Aí, por conta disso, então o chefe começou a oprimir esse seu funcionário, de obprimiré, premere é que o premere é premer para baixo com o peso do corpo, né? E o ob é fazer pressão. Então começou a pressionar, a oprimir aquele funcionário de uma maneira ou de outra dentro do trabalho. Aí aquilo que era antipatia, né, começou a se transformar em aversão. E essa aversão foi cultivada porque no dia a dia ele tinha que ir para o trabalho, ele precisava ir para o trabalho, ele tinha que aguentar aquele que mandava nele e ele não gostava, né? E então era antipatia, virou aversão. Aí se transforma numa aversão profunda. Aí essa aversão profunda vai se transformar em raiva por qualquer pequena coisa que o outro faça. Essa raiva vai se transformar em medo de ser demitido, porque o outro sabe que você tem raiva dele. Então, o conjunto de antipatia, aversão, raiva, medo, esses etc. Chega um dia, aí alguém fala assim, e o X que trabalha contigo? Odeio aquele cara. Então, o ódio, ele é construído baseado num conglomerado de emoções que cada um tenha com relação a algo ou alguém. E esse conglomerado ele tem que ser alimentado permanentemente. Então, se você odiou, teve um problema qualquer com alguém e esqueceu, deixou de lado, isso muito provavelmente não vai se transformar no ódio, porque o ódio tem que ser alimentado todos os dias. Então, ele tem que ser alimentado e ele tem que ter um certo tempo de existência na pessoa. Então, se eu tenho um conjunto de não empatias, quaisquer que sejam, e isso é alimentado todos os dias, e isso se prolonga com o tempo,
Aí então ele se transforma em algo que a gente pode chamar de ódio. Isso que é o ódio. Então ele é um conglomerado de coisas que em cada um existe. Porque assim, se alguém te fechou no trânsito, você não vai odiar o camarada porque Claro ele te que fechou não. no trânsito. Agora, se o mesmo camarada vem todos os dias, te fecha no trânsito, né? E aí você vai descobrir que na verdade ele trabalha contigo, não sei o que e tal, aí isso vai. Então, aquele não gostar, aquela não empatia, quando ela adquire um certo tempo em você, quando ela se cristaliza em você, não, na pessoa, então essa cristalização, esse esfriamento, esse entrelaçamento de antipatia, aversão, medo, não sei o que e tal, o conjunto disso é que daí é exteriorizado com um resumo que é ódio. É a mesma coisa que fala assim, eu tenho síndrome do pânico. Mas você tem medo do quê? De elevador, de gato e de pomba. Né? Aí, mas eu também tenho síndrome do pânico. E você tem medo do quê? De avião, de bicicleta e de pica-pau. Né? Então, a gente deu o mesmo nome para um conjunto diferente de coisa. O ódio é exatamente a mesma coisa. Quando você fala eu tenho ódio, e você veja como é que é. Eu tenho ódio, que assim, você está admitindo que o ódio existe em você. E você tem ódio de quê? De A, de B, de C e de D. Não pelas mesmas razões. Acho que às vezes as pessoas sequer sabem o que estão falando, né? Porque às vezes está dizendo que tem ódio, mas não tem ódio nenhum. Ele está dando uma interpretação por um sentimento que ele acha que é isso, né? Mas aí vem uma coisa Mas muito tem aquela outra de verdade que você vê até a leitura nos olhos, na expressão, aí você vê que está odiando de verdade. É uma coisa muito séria, e aí o cuidado que tem que se ter no falar as coisas, porque é o seguinte, então a pessoa odeia A, B e C, cada um por uma razão distinta, né? Um conjunto de razões distintas. Só que ela se habitua a usar o termo ódio. Daí alguém pergunta, e aquele sofá ali é amarelo? Daí ele diz assim, não, eu não gosto de amarelo. Eu falo assim, não, odeio amarelo. É isso. Então, da mesma forma como a morte é banalizada, o uso, né, de determinados nomes de formas complexas da humanidade, fomentando aquela forma de pensamento. São falados assim à toa, sem responsabilidade nenhuma. E aí tem a questão, o ódio enquanto egrégora, enquanto conglomerado, né, astral, ele existe agora como um somatório de todas as vezes que alguém expressou que tivesse tido ódio. Claro. Então há um ódio gigante que permeia o astral, que se está em uma altura, né, um ponto que não te atinge, você não respira aquilo. Agora, se você fala assim, odeio o amarelo, no falar odeio, você está invocando perfeitamente. Sintonizou, lá vai receber toda a informação. E falar odeio amarelo é completamente diferente de falar eu não gosto de amarelo. Sim. Entende? E na pessoa pode ser a mesma coisa, mas a falta de respeito da pessoa para consigo mesmo, a falta de tem aquele asseio, né? Que assim é quando você se preocupa em ficar higienizado, né? Ficar rígido. Então, a falta de rigidez nas palavras é um grande elemento prejudicial na saúde da humanidade, porque você quando fala isso, eu odeio alguma coisa, eu odeio alguém, você está dando vida àquilo que você juntou para chamar de ódio, mas ao mesmo tempo está se conectando com o ódio como um todo, que é o somatório de todas as vezes que alguém já sentiu ou disse que odiou. E tem todas as formas disso aí, E é um sistema de vaso comunicante, e ali vai estar ligada àquela pessoa que odeia a cor amarela, ou aquela pessoa que odeia ancestralmente aquele ser humano que tem o sobrenome de uma outra família que brigam há 4, 5 gerações. Então se mistura em um único lugar, esse conjunto de emoções negativas, emoções densas, e a pessoa que disse odeia amarelo, ela passa a partir desse momento a aspirar, a respirar parte do ódio ao qual agora ela está conectado. E daí o fato de ela ter dito odeia amarelo, realmente ela passa a odiar, daí o amarelo fala assim, odeio amarelo, e o seguinte, também odeio aquela forma daquele sofá, e todo mundo que senta ali, por decorrência, odeio também. Que está sintonizado. Perfeitamente, porque o ódio passa a ser lazer. Deixa eu te passar antes 2 perguntas aqui que fizeram pelo telefone, e aí eu tenho uma pergunta depois. O que são essas larvas astrais que você fala? A pessoa quer saber. Vamos primeiro por essa. Tá, a larva astral, ela é um termo muito usado quando você vai se referir a, assim, 2 possibilidades. O que tenha sobrado de uma existência anterior,
sabe? E que daí tenha ficado, assim, cada um tem o seu, a sua redoma, o seu ovo áurico, a parte que lhe compete no astral, não é? Se alguma coisa fica fora desse ambiente perambulando, né, pode-se usar esse termo larva astral. Ou também pode-se usar, eu pelo menos me refiro dessa maneira, aquilo que seja uma potencial fonte de doença, um devata, né, que no astral representa aquilo que, se conectado com o vital de alguém, vai gerar o que se conceitou como doença. Isso pode se conceituar como larva astral. E veja que daí o termo larva, já associado a isso que tanto mete medo nas pessoas, que são os vermes, porque associa com a morte, a decomposição do corpo, etc. e tal, ele está ligado com a parte mais densa do astral. Que nós já falamos por ocasião do tema que nós abordamos. Do oprimir, né, do obpremere e do depressão, do depremere, que é assim, fazer pressão para baixo com o corpo. Então, a depressão, quanto mais na depressão está a pessoa, quanto mais nas depressões do astral a pessoa andar, mais ali ela encontra essas coisas indesejáveis. Já abordamos isso em outros programas aí? A partir do momento que a pessoa que fez essa pergunta conseguir ver todos os programas, vai ter essas respostas. E por que há pessoas que não gostamos desde a primeira vista? Nós já falamos isso em programa anterior. Lembra da questão da empatia com a antipatia? Sim, você começou a abordar agora? A gente não gosta porque, assim, antes que a gente veja outra pessoa, a gente já viu a outra pessoa. E tudo que há em nós está vendo e sendo visto pela outra pessoa. Então, quando eu vejo a outra pessoa e no primeiro momento eu tenho uma não simpatia, tem alguma coisa nela que está em mim, né? Eu tenho uma não empatia, uma antipatia, uma não simpatia, significa o seguinte: o que há naquela pessoa que me incomoda. Óbvio. Né? E o seguinte, que tipo de ligação eu posso ter com aquela pessoa que, mesmo sem ela ter me feito nada, eu tendo visto pela primeira vez, isso me causa um incômodo físico. Às vezes é até parecida com alguém que já realmente te incomodou, né? E você não... Você pode ter várias associações, claro. A pessoa está vestida com amarelo, mas eu odeio o sofá amarelo. E daí, exatamente. Ou não tem explicação Parece nenhuma. Parece o tecido do sofá, a blusa da pessoa. Uma antipatia, né? Uma não empatia. Ou eu me sinto ameaçado na presença daquela pessoa, ou eu não me sinto confortável do ponto de vista físico, quer dizer, astral, invisível, perante aquela pessoa. Aí fica o questionamento e cabe, isso é uma grande oportunidade. Se eu vejo alguém pela primeira vez e eu vejo que ali tem uma potencial ameaça, né, ao que eu gostaria que fosse o meu mundo, a primeira sensação é de curiosidade, assim, o que há nessa pessoa que me causa essa sensação? É uma boa oportunidade para daí analisar, sublimar, porque isso é aprendizado, é uma oportunidade assim... Mas sabe? É o mais difícil, né, de você... aceitar de que o que você está vendo naquilo lá é reflexo teu, né? Sem dúvida. Porque assim, se você vê a pessoa com uma camiseta escrito em César, aqui alguma coisa, e a pessoa diz assim, você é um chato, escrito em César, e aí você vai ler e você se sente aborrecido, não, chato é você, é porque aquela linguagem está em você. Senão, se você vai ler e não entende aquilo, nossa, camiseta passaria linda. Indiferente, exatamente. Então, sempre tem que ver isso, e é uma boa oportunidade. Agora, daí tem a questão... Aquela pessoa me causa antipatia, né? Assim, gratuitamente, assim, não há nenhuma razão, me causa antipatia. Aí eu vou evitá-la, né? Quer dizer, eu vou deixar que aí assim, o que há de instintivo em mim evite aquela pessoa, ou pelo menos tentar analisar para aprender com aquele e depois seguir meu caminho. Eu acho que a segunda alternativa é mais... Isso me lembra, fez voltar 73, por aí. 73 são quase 41 anos atrás. Eu morava numa república que fazia faculdade e de vez em quando alguém, um alemão, entrava em estado alterado de consciência. Eu estou rindo aqui, mas não era para rir, não. Rapaz, e ele cismava com alguém da República também. Durante o dia não tinha problema nenhum, mas quando esse alemão entrava em estado alterado, ele odiava aquela outra pessoa. Você está vendo que exatamente nós estamos falando da antipatia, de repente essa antipatia pode virar ódio. E eu via isso acontecer. Então, esse tipo de antipatia pode chegar realmente no ódio, de você encontrar uma pessoa claro que pode, mas aí veja que é um conjunto de coisas.
Às vezes o ódio, nesse caso... Veja só o que precisa ser potencializado para chegar às vezes onde... acontece assim, a outra pessoa, ela tem um elemento qualquer em si, um catalisador, que é perto de você, faz com que em você seja despertado aquilo que você não quer exteriorizar. Aí você se afasta daquela outra pessoa, mas é por medo... Por medo que ela de consiga... não deixar isso. É que ela o provoque a tal maneira que você tenha que reagir de uma maneira que você não deseja. Então você se afasta. Só que é a questão do aprendizado, né? Assim, que medo que há em mim, né, com relação àquela pessoa. Aí não, o medo que eu tenho é que daí isso que em mim existe se exteriorize. Ótima oportunidade para resolver isso que em mim existe e que não vai precisar se exteriorizar. Sempre acontece assim. E o ódio, então, é essa grande máscara, né, que tende a juntar tudo e às vezes serve só como uma barreira de proteção. Hoje em dia, não, já faz tempo, muitos médicos, muitos cientistas escreveram sobre os nossos comportamentos e aquilo que nós chamamos sobre doenças físicas, né? O que o ódio provoca no corpo físico de quem odeia? Uhum. Bom, primeiro para que você diga assim, eu odeio alguém, eu tenho ódio por aquela pessoa ou por aquilo, esse ódio ele tem que estar sendo mantido vivo. Alimentado. E a fonte de alimentação, a gente sempre conversa aqui, ela é uma só, é o baço, né? E aí, se eu tenho um conglomerado de coisas que eu odeio, sobra muito pouco vitalidade, muito pouca energia para eu poder amar alguém ou alguma coisa, porque a pilha é uma só. Ou eu vou gastar para odiar, ou vou gastar para amar. Primeira coisa, desgaste físico. Segundo, um ódio muito intenso, né? Aí, como é que é o termo? Tem um termo que usa que é cegar a razão, é deixar a pessoa cega com relação à razão. Não consigo ver. O ódio muito intenso, ele causa um resfriamento, né, das regiões onde poderiam se manifestar, regiões mais elevadas do emocional, do astral das pessoas, onde podia se manifestar a razão, e a pessoa vive em função desse ódio intenso. Então, esse ódio obcecar. Obsessivo, né? Exatamente. Obcecar é tornar alguém cego do ponto de vista da razão. E aí, quando então esse ódio ele é tão intenso que você passa a viver em função desse ódio, tudo ou mais é esquecido e a tua vida é direcionada para isso. O custo físico, né, fisiológico, ele é considerável porque esse prêmere, essa opressão, né, essa depressão e a opressão, que é o prêmere, que é assim, essa batida constante, esse atrito que você vai gerar no teu próprio corpo para alimentar e deixar entrelaçado aquelas formas condicionadas, porque daí você tem raiva, medo, antipatia, desprezo, tudo, e você chama isso de ódio, quer dizer, você encapsula e diz, meu ódio, então você manteve aquilo preso às custas da tua própria vida, né, e alimenta. Isso convulsiona o teu astral e acorda tudo que tudo que é de ruim, que possa estar dormente, esperando o seu tempo ser resolvido, isso tende a se exteriorizar, a vida convulsiona, né, aí teu corpo físico fica esgotado, o teu corpo vital, né, não tem fluxo, o teu sistema endócrino fica prejudicado, porque você começa a segregar a bilis negra, né, que tem as 3 formas de bilis, e aí, quando acontece isso, aí pode haver pequenas fissuras daí na rede vital. Nessas fissuras da rede vital, e pelo fato de você estar navegando nessas depressões do astral, onde existe esses entrelaçamentos de ódio, ali é que existem as lavras astrais ou os devatas de doenças, e a doença por ali entra, e aí você adoece. Dizem, né, os livros dizem, muitos livros dizem, não se pode comprovar, né, não tem comprovação científica, digamos assim, por enquanto, mas diz que uma das doenças mais terríveis do ser humano, que convive e mata a gente pra caramba, que é o câncer, uma das origens é o ódio. Sim, sem dúvida. E daí não é só o câncer, ele é chamado por alguns médicos de tristeza da célula, né? E o câncer ele pode se originar no ser humano ou pelo ódio ou pelo não amor. Sim. Porque quanto mais você respira amor fraterno, felicidade, bem-estar, paciência, fraternidade, então é assim, é que daí mais, sabe, o
a Dharma Miru, até onde a vista alcança o teu, nesse caso ele é quase no Atadharma Miru da própria Terra, que é o que nos cerca, sabe? Então assim, você respira aquela coisa mais leve. E quanto mais você se mete nos buracos ocultos, né, que a humanidade própria construiu, mais coisa pastosa e mais veneno você vai misturar. A inteligência que move cada uma célula, cada um átomo, cada molécula, cada coisa que existe dentro do átomo é prana. E quanto mais denso é o lugar onde você respira, menos límpido é esse negócio. Então você está tomando água poluída e reclamando porque tua pele está com mancha. Só que se você faz isso a vida inteira, chega um ponto em que a célula perde a inteligência que lhe é inerente. Dentro da questão da embriogênese, que assim, cada célula ela tem uma função específica, né, e ela se desloca para o local específico, e ela tem um comando para multiplique-se, e ela se multiplica e para, porque senão assim, o cérebro ficaria do tamanho do mundo, ficaria todo mundo disforme. Então, esse multiplique-se pare, né, é o influxo divino, baseado em prana, que cada um recebe a cada respiração. E quanto mais alto você respira, mais puro é o que você coloca no teu organismo. E é mais claro é o lugar onde você vive astralmente. Quando você, então, vive chafurdando, né, nessa questão do ódio, do desamor, do não amor, então falta a energia elétrica básica, forrate, né, para cada um dos componentes do teu organismo, e a célula simplesmente ela perde a inteligência do que lhe compete. Ela começa, então, a se multiplicar sem saber quando parar, câncer. Aí, por exemplo, assim, você pega, no homem é muito comum, a questão da doença da próstata, né? A próstata no homem é o útero na mulher, né? Então a mulher depois de certa idade ela tende a ter questões no útero para resolver com relação a esses nódulos, essas coisas assim, né? Sem entrar muito no mérito da coisa, né? Se você reparar e você separar em 4 ou 8 partes, né, a região do útero, se separar a próstata em 4 ou 8 partes, da mesma forma que você separar as mamas em 4 ou 8 partes e você vê o lugar onde surgiu um nódulo, você pega a mente, separa em 4 ou 8 partes e vê qual emoção que ali reside e você vê exatamente qual emoção não aconteceu de forma suficiente em qual época da sua existência, e isso então causa um desamor, né, orgânico, que tende a se manifestar em determinado ponto, e ali então cria um nódulo. Esse nódulo, se não tratado, ele vai se propagar, e é assim daí na mama, é assim, aí você pega o coração, você teve infarto, né? Divide o coração em 4 ou 8 partes, você saber em qual parte aconteceu, superior ou inferior, né? É exatamente o local onde existe aquilo que você não teve o suficiente com relação a amor. Pode ser amor materno, paterno, fraterno dos teus irmãos, da família atual, dos envolvimentos afetivos emocionais que você teve, né, das pessoas que você amou, das que você deveria ter amado, daquelas que você odiou e não precisava poder ter amado. Então, o somatório disso causa resfriamentos orgânicos que vai se manifesta. O corpo, assim, o que acontece fisicamente, ele é só um reflexo do vital. O que acontece no vital é só um reflexo do astral. O que acontece no astral é só um reflexo do que você tem em si mesmo. Porque, assim, o espírito ele colocaria a alma e o corpo físico, né, em um estado de rigidez permanente, 100%. Né, assim, longevidade, qualidade de vida, consciência. Como há um bloqueio do espírito para a alma e da alma para o corpo, baseado no exercício mínimo da razão, e você vai agir ou baseado só na emoção ou só no instinto, fica a casa da mãe Joana, e o primeiro sintoma na casa da mãe Joana é que cada um faz o que quer, as células fazem o que querem, se multiplicam sem parar, gera doença. E aquilo que eu já te falei em programa anterior, sabe que eu desenvolvo o trabalho com fractais, né? Sim. E onde o câncer aparece, não existe a geometria fractal lá, ou seja, sai da harmonia. Perfeitamente. Sai da harmonia. Perfeitamente. Então, sem da harmonia, não tem jeito realmente de fazer aquilo. Bom. Vamos falar um pouquinho numa questão mais macro. Falamos do ódio a nível pessoal, né? E esse ódio pode ser potencializado. Vamos ampliar ele um pouquinho. Por exemplo, hoje nós estamos convivendo aqui com determinadas situações no país. Vamos falar só do nosso país aqui. E que vai desencadeando e vai fomentando, porque tem gente que faz uma coisa. As pessoas entram naquela coisa sem saber que estão entrando, ou então vão apoiar aquilo sem saber o que estão fazendo. Sim. Onde nós podemos chegar? Nós estamos falando, começamos a falar de uma coisa micro, né, que
Está ligado a um macro, porque quando eu falo de alguma coisa, eu estou me ligando à egrégora que você disse. A egrégora é uma coisa grande. Perfeitamente. Então agora nós estamos falando de uma coisa maior ainda, nós estamos em outro nível. Isso, aonde pode chegar, o que pode provocar e como a gente pode modificar isso? Nós estamos falando a nível já mais amplo. Primeiro que assim, uma coisa que é muito interessante, uma bela pergunta, uma bela questão que você coloca, que é a seguinte, é que o ódio, ele é um elemento tão desagregador que o contato com ele subverte a ordem natural de qualquer ser humano e de qualquer situação. Então, o artifício, né, para fazer com que algo ou alguém seja desarticulado ou cause uma instabilidade ou deixar algo ou alguém doente, é fazer com que isso tenha contato com o ódio. Então, o que acontece? Vamos pegar o caso do Brasil. Se você faz com que grande parte da população odeie alguma coisa, né, esse ódio que se instala em cada um e é artificialmente instalado em cada um, porque às vezes não se sabe nem as razões pelas quais, conforme você disse, então esse ódio instalado em cada um, ele passa a ser aquilo que você vai respirar todos os dias, e todo dia, daí, quando você vai, né, ver TV, o que seja, esse ódio continua a ser instilado em você, e junto com o ódio instilado em você, é construído um ambiente de medo, então tudo passa a ser inconstante, instável e representa ameaça. Quando a pessoa passa a respirar ódio, quando a pessoa passa a respirar medo, ela em si se torna inconstante. Todos os medos que possam existir nela, eles vêm à tona, eles acordam, todas as expectativas não resolvidas, os desamores, interessa o que seja, assim, todas as razões para que a vida não seja, assim, uma coisa idílica, ela tende a se exteriorizar, sabe como? Como revolta. E a pessoa revoltada, né, ela é massa de manobra. Né? Aí ela vai fazer aquilo que querem que faça, e aí não sabe o que está acontecendo, mas está lá exteriorizando o ódio, exteriorizando a revolta por alguma coisa artificial. Por que você está tocando fogo nesse negócio? Ah, não sei, e realmente não sabe por quê. A exteriorização do ódio, né, ela causa muito prazer, porque quando a pessoa tem muito ódio de alguém, alguma coisa, ela vai exteriorizar esse ódio contra alguém, alguma coisa, aquele influxo de vitalidade que ela recebe pela prática do ato, vai atender o medo, a antipatia, a angústia, a revolta, todos esses elementais densos recebem uma carga de uma vez só, e isso é um estado de lazer. Sabe assim, aí você fica em um estado alterado de consciência porque você está alimentando todos os teus nãos de uma vez só e é um estado assim, de idílio caótico, né? E aí você vai com a massa e quebra e faz tudo e no final, por quê? Para quê? Né? Onde que eu vou chegar com esse negócio? Né? Quem foi que começou realmente isso? Como é que eu... e a pessoa, agora eu estou me sentindo relaxado, por quê? Porque eu tinha sido rejeitado pela minha namorada e eu guardava esse ódio dela, mas agora eu fui para a rua e eu toquei fogo em um banco. Mas qual é que é a ligação? Não sei, não interessa, mas eu consegui e eu vou de novo. Quando daí então, né, o respirar o ódio e o respirar o medo passa a ser um prazer que se sobreponha a um prazer sutil que você tenha de ler, de contemplar, de viver, de cultivar o bem, o bom e o belo, aí então a busca por essa coisa mais densa tende a se tornar um hábito. Né? Aí então o ódio ou o odiar, né, e o ter medo, ele se sobrepõe a qualquer outro prazer que você tenha e você vai buscar o que odiar e você vai buscar o que ter medo e aí nesse ponto você perdeu o controle total da tua vida. É interessante porque hoje à tarde eu estava trabalhando e de repente alguém me chama no Facebook e diz: oi, o que você tá achando de tudo isso aqui, tal, porque eu estou preocupado por causa disso aqui, tal, o que nós vamos fazer, o que vai ser? Eu respondi: eu vou seguir trabalhando. E a pessoa continua alimentando, mas isso aí, eu estou preocupado com o país e não sei o que lá, e respondi a mesma coisa, eu vou seguir trabalhando. Perfeitamente. Eu respondi, quer dizer, ou seja, eu não entrei
no medo, no pavor, no receio da pessoa e disse, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Isso é um antídoto. Eu não estou sendo omisso à situação do que está acontecendo. Não Mas é a forma de eu contribuir é continuar fazendo o meu trabalho. Não é ser omisso, é você trabalhar positivamente, neutramente. Exatamente. Como um iniciado, como um adepto. E conseguir contagiar, falou aí, então eu vou fazer isso também. Claro que sim, porque assim, eu vou trabalhar pelo Brasil, eu vou acordar, né, amando a pátria onde eu escolhi nascer, né? E sim, quando eu vejo um comentário, não, porque eu tenho uma vergonha de ser brasileiro. Às vezes eu tenho o impulso de pegar e esculhambar, mas não. Melhor. É melhor não, né? Agora, é uma vergonha que alguém venha e diga eu tenho vergonha de ser brasileiro porque o Brasil está com um ou outro problema. Primeiro tem que conhecer o mundo inteiro para poder julgar esse país. Né? Então, me mostra o passaporte, deixa eu ver quantas vezes você viajou, quantas realidades você conhece. Quanta experiência. Não, então, agora diga o que você acha do Brasil. Não, realmente o Brasil... Não é o que a mídia diz, o que você vive. Perfeitamente. Né? E depois, não, o meu país é uma esculhambação, constatei. Ainda assim, você tem a obrigação de defender contra tudo e contra todos, porque é o teu país, porque a lei prega... E quem pode mudar o teu país é você. Perfeitamente, porque o país, na verdade, ele não tem uma fronteira, assim, a fronteira geográfica é só um acordo entre as partes. O país é um conglomerado de pessoas que compartilham o mesmo karma. Então, como é que eu vou odiar aquilo que sou eu também? O Brasil somos nós. Não é? Então, você tem que tentar... resolver a coisa de maneira neutra, contribuir para que a coisa se faça de maneira correta. Né? E outra coisa assim, bem a propósito da questão da espiritualidade, você falou assim, então eu sou espiritualista. Eu não, mas vamos supor que eu fosse. Né? Sim. Porque eu acho que é um... Esquece, não se preocupe com Não, estou bem. Aí eu disse, não, eu sou força de expressão. Só. Sim, eu sou espiritualista. Né? E aí, então, eu me comporto pacificamente quando venho conversar aqui com o grego. Quando eu vou lá visitar o grego, mais ou menos. Né? Agora, quando saio na rua, eu sou um vândalo. Isso. Né? E briga mais, com todo mundo. Eu odeio visceralmente, né, as pessoas desse ou daquele partido político. Eu odeio visceralmente o presidente daquele país que só faz matar. Não existe isso. Pseudo-espiritualista. Tá? Você acabou de descrever... Mas não é o pseudo. É que assim, é que eu estou fazendo o que é o meu melhor possível. Agora eu tenho que ter ciência e tomar juízo, né? E na hora em que eu for externar o meu ódio por esse, ou por aquele, ou por aquilo, né? Eu tenho que compreender, né, e controlar e eu optar. Ou eu vou ter prazer em sentir ódio e mais... em falar para os outros que eu odeio abertamente, o que é uma vergonha. É uma vergonha você falar abertamente que você odeia esse ou aquele, quer dizer assim, você não só alimenta isso que tem em você, você não só admite que isso existe em você, como você sente prazer e orgulho em dizer que você odeia esse ou aquele ou aquilo. Que é isso? Se você odeia, então, você não pode ser amor, não, né? Então assume que odeia e se joga mesmo para chafurdar. O dia que daí cessar assim, o prazer em odiar, em ter medo, as coisas assim, aí você para, não, então tá, parei, né? Agora eu vou exercitar a vontade, amor, sabedoria e atividade e vou começar a cuidar da minha existência. Primeira coisa, jamais vou exteriorizar que eu tenho ódio de alguém. E junto com essa primeira coisa vem a segunda, que é o seguinte, jamais eu vou dizer nem para mim mesmo que eu tenho ódio de alguém. E junto com a primeira e com a segunda vem a terceira, que é o seguinte... tudo que a gente fala está criado, né? Está criado. E junto com a primeira e a segunda vem a terceira, que é o seguinte, eu jamais vou odiar alguém ou alguma coisa. Entende? Porque se alguém está fazendo alguma coisa que fosse justificável, não eu ter ódio, que eu não consigo ter ódio de alguém por uma única razão. Então alguém está fazendo alguma coisa que daí fosse ser uma razão para antipatia, eu tenho que olhar, compreender e desejar que aquela criatura não mais faça aquilo, ou na pior das hipóteses, essa pessoa tem um longo caminho pela frente e eu fico... Né? A mesma coisa assim, eu venho te contar, Grego, eu estava pintando e fiz a maior lambuzeira na parede lá da minha sala e não sei o quê, e com a mão cheia de tinta. Daí quando eu vou botar em você diz, não, espera aí, me conta, mas não me toque. Non me tangere. Isso. Você vê o que está acontecendo e não se envolver. Porque quando você diz assim, eu tenho ódio de alguém, por assim, eu tenho ódio de alguém que usa roupa amarela, né? A pessoa que está usando roupa amarela nem sabe
que eu estou tendo ódio. Está sentindo bem, gosta do amarelo, né? Tá, como se fala, de boa, está na vida fazendo aquilo que dá prazer para ela, e daí nela existe um elemental, um conglomerado de seres, que dá aquela satisfação de usar amarelo, porque ela sabe que o amarelo é a cor da Agartha, é a cor de Sattva, é a cor do universo, então aquele primeiro sistema evolucional vibra nela através do amarelo, ela tem consciência do valor daquilo, ótimo. E eu ocultamente olho assim, mas é um imbecil usando amarelo. É isso mesmo. Né? Mas como fica feio, que idiota, olha só que coisa tal. E aí então a pessoa está feliz da vida no seu amarelo, né? E eu estou aqui, tem uma vez eu li um negócio que a pessoa que odeia, ela toma um copo de veneno todo dia desejando que o outro morra, só que o outro não tem como passar veneno à distância. E que no fim vai fazer em quem o efeito, né? E quando você projeta um mal para outra pessoa, se naquela pessoa não existir já um bija, um eco para aquele mal, esse mal vai dar 3, 4 voltas e vai voltar aborrecido da vida. E potencializado. Potencializado por quê? Porque ele não conseguiu levar a efeito aquilo para o qual ele foi criado, ele vai me causar muito mais mal do que causaria aquele que eu odeio. Então, qual é que é o sentido de odiar alguém ou alguma coisa? Eu sei que eu estou abreviando minha vida, crime de lesa evolução. Vou estar abreviando a minha compreensão, crime de lesa evolução. Vou estar abreviando a minha própria integração com o todo. E quando eu estou odiando, eu estou prejudicando a humanidade como um todo, porque alguém em algum lugar vai respirar o ódio que eu estou alimentando, crime de lesa humanidade. Entende? Então, assim, o ódio, ou a raiva, ou o medo, são coisas completamente inúteis do ponto de vista evolucional. Só que é o seguinte, alguém um dia criou, várias pessoas criaram uma coisa pasmosa e grande que cerca quase que o planeta inteiro, só que cerca o planeta, veja como é uma coisa interessante, mas ele cerca em determinada altura. Se você vive dessa altura para baixo, você respira ódio todos os dias e tudo está errado, e o mundo é ruim, a vida é ruim, o teu vizinho é ruim, o teu chefe é ruim, o trânsito é ruim, todo mundo é horroroso, todo mundo é feio, todo mundo é o mal, e eu desejo que o mundo se acabe. Agora, se você daí, por opção própria, respira um pouquinho acima, aquele ódio, na pior das hipóteses, vai estar sujando os teus pés. E aí você vai olhar e vai, não, eu preciso ajudar a resolver isso. Se você respira um pouco mais acima, isso nem molha teus pés. Então você tem Sattva amarelo, Rajas azul e Tamas vermelho. Ódio, medo, antipatia, essa coisa assim, tudo é vermelho. Acima disso tem o azul e acima disso tem o amarelo. Então, onde você colocar o teu mundo, vai definir o que você respira. E o que você respira é aquilo que você vai exteriorizar e a saúde que você vai ter. Então, o primeiro passo por tudo isso aqui que você falou é esquecer essa palavra, né? Sem dúvida. E outro dia nós conversamos lá no grupo lá do Vida Inteligente sobre essa questão do ódio, e daí lembra, eu escrevi lá assim que o ódio, ele é um ente que em você existe, né? Na pessoa, supondo que algum de vocês odeie alguém ou tenha antipatia por alguém, não é? Então, há uma maneira de exteriorizar esse ódio, né? E há uma maneira de resolver fisicamente, sabe, assim, para dar um empuxo para que a pessoa depois consiga sublimar. Então há uma maneira assim de dizer o porquê que odeia e tal, e aí escrever isso, e aí ver o quão patético é aquilo que está escrito, o quão sem sentido é aquilo que está escrito, né? E aí depois entender aquilo e vai e queima o que está escrito. Então há um processo que ajuda a romper um pouco desses liames, para que você não seja um serviçal. Assim, o ódio é como se fosse assim, um grande vampiro que ele vem e tira um pouco de sangue de cada um dos seres humanos a cada dia para se manter vivo eternamente. Em algum momento, nós temos que reescrever a história da humanidade. E se começa não alimentando mais o ódio. Então, agora, isso aqui ele estava falando, já me lembrou nosso irmão Alvin, que ele fazia exatamente isso todos os dias, por todos nós, gente. Aqui, ó. Ele escrevia. 27 anos, exatamente, todos os dias. Todos os dias e queimava de manhã à noite, e aí pegava assim, cada uma palavra, tem um livro, até naquele trabalho que eu escrevi lá, tem as formas mais densas e as formas mais elevadas. Então, pegava as formas mais elevadas e para cada uma, a gente fez uma primeira fase que era pegar e andar chafurdar pelo mundo, e pegava cada uma palavra, escrevia, dava um entorno e sublimava com fogo. Isso que era muito nobre. E depois pegamos aí a parte das palavras novas, entrelaçamos com um novo gênero da língua, e também se escrevia e se sublimava e distribuía através do fogo,
para fazer com que esse ente pasmoso, Exatamente. que a gente chama de ciclo passado, que é se você pegar o ódio ancestral, o medo ancestral, a raiva ancestral, todos esses sentimentos densos, todos eles estão entrelaçados, vivendo no mesmo lugar, e eles são o que se chama de ciclo passado. A expressão desse ciclo passado na humanidade é essa coisa confusa que se vê dos países que se deliciam e se alimentam da morte, da peste, da fome, da guerra, como se fossem os cavaleiros caóticos, né, do Apocalipse. E isso, em algum momento, tem que ser interrompido e a gente tem que parar de alimentar. Como é que eu paro de alimentar o ódio que existe no mundo? Primeiro, eu tenho que parar de alimentar o ódio que existe em mim. E não alimentando o ódio que existe em mim, aqui não mais. Então, e agora isso aqui que eu acabei de dizer, né, que o nosso irmão Alvim fazia isso, né? Então, agora que nós não temos o nosso irmão Alvim, pelo menos aqui com a gente, esse terceiro elemento tem que ser todos nós, todos vocês que estão assistindo a gente, né, fazer esse trabalho que o Alvim fazia sozinho, né? Se cada um fizer a sua parte, a sua parcela, nós vamos continuar fazendo cada um. Porque assim, Grego, antes que a gente consiga... A tarefa que todo mundo deseja, antes né? que a gente consiga dar um passo no mundo, antes a gente tem que ter andado todos os passos em nós mesmos. Isso aí. Antes que eu consiga transformar o mundo 1 milímetro, eu tenho que ter transformado integralmente o meu próprio mundo. Porque a gente não consegue dar para o outro que não tem. Então você não pode tentar pregar fraternidade se em você existe ódio. Não pode tentar pregar felicidade se em você existe tristeza. Pregar a fraternidade e a simpatia ou a empatia se em você existe antipatia por tudo e por todos. Entende? E viver dessa maneira é desperdiçar a existência e nada fica impune. Isso vai ter que ser equilibrado mais cedo ou mais tarde, ou nessa ou em outras existências. Então, até por questão de economia, Exatamente. o professor Henrique de Souza, ele fala assim, nem que fosse por egoísmo, deverias amar os uns aos outros, porque sendo parte de uma única e mesma coisa, quem com ferro fere, com ferro será ferido, e ferindo ao outro está ferindo a si mesmo. Óbvio, né? Então é isso. Gente, estamos em cima da hora aqui, já até passou um minutinho, para variar, né, Fernando? Então, quero deixar para vocês, uma alegria da gente estar aqui de novo, a alegria de estar com você, Jorge, né? Obrigado, fica verdadeira. A gente expressa sempre essa alegria quando a gente se reencontra, a gente procura passar aqui, as pessoas percebem algo natural e que a gente procura com o nosso trabalho aqui, contagiar, né? Fazer com que as pessoas tenham esse prazer de estar com as outras, uma com as outras, trocar ideias para o bem comum e não individual. E assim sendo, né? Essa escrita do ódio, acho que está lá no grupo do programa do Grupo Tem, Inteligente, tá o lá. ódio que não existe em mim. Isso, então, tem e está no seu perfil também, que você colocou. Também. Acessem esse texto aí que é maravilhoso. Não é maravilhoso, mas pode ser certa utilidade, exatamente, né? E fraterno abraço, fiquem em paz, fiquem bem, vivam alegremente, isso não há razão, é uma coisa assim, quase inacreditável como a vida é desperdiçada por todos, né? E não era para ser assim. Acho que nós vamos refletir. Fraterno abraço, feliz sempre. Fiquem em paz, fiquem bem, até sempre.